Fala pessoal, todos bem? Sérgio Mota aqui para nós trabalharmos duas questões de direito do consumidor que foram cobradas na 35º exame, que são interessantes aí para o seu estudo para as próximas provas, ok? Questão 44 é uma questão interessante porque trata aí de fato do produto ou serviço e vício do produto ou serviço e decadência e prescrição dentro do direito do consumidor. Se você gostar do conteúdo, você pode sim deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu vou colocar aqui outras correções que vão te ajudar ou te orientar aí nos seus estudos. Olha só, prova tipo 1 branca. José havia comprado um notebook para sua filha, mas ficou desempregado, não tendo como arcar com o pagamento das parcelas de financiamento. Foi então que vendeu para a amiga Margarida o notebook ainda na caixa lacrada, acompanhado de nota fiscal e contrato de venda que indicavam a compra realizada 5 dias antes. Cerca de 10 meses depois, o produto apresentou problemas de funcionamento. Ao receber o bem da assistência técnica que havia sido procurada imediatamente, ou seja, Margarida foi informada do conserto referente à placa-mãe. Portanto, olha só, o vício aqui que nós estamos tratando, ou que o examinador está tratando, era num componente do produto, né? A placa-mãe é um componente do notebook, então você deveria prestar atenção nisso. Na semana seguinte, houve recorrência de mau funcionamento da máquina. Indignada, Margarida ajuizou ação em face da fabricante, buscando a devolução do produto e a restituição do valor desembolsado para a compra, além de reparação de danos extrapatrimoniais. A então ré, por sua vez, alegou em juízo ilegitimidade passiva, alegou a prescrição e, subsidiariamente, a decadência. A respeito disso, assinale afirmativa correta. Então, para começar, nós deveríamos diferenciar fato do produto de vício do produto. Então, olha só, fato do produto é quando ocorre um acidente de consumo, produz dano ao consumidor, atingindo-o diretamente. Exemplo, celular com problema de aquecimento explode, fere o consumidor, ou o terceiro que não cobrou o produto, mas estava usando o celular, nesse caso. Espécies, fato do produto, artigo 12 e 13 do CDC, e fato do serviço, artigo 14 do CDC. Vamos ler? Olha só, artigo 12, vou colocar aí para vocês. Artigo 12 do CDC. O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa, portanto, de forma objetiva, tá? Pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Artigo 13. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando de fato do produto, ou seja, o celular explodiu, né, na cara do contribuinte e ele ficou ferido, né, teve que procurar uma emergência e por aí vai, ok? Espero que tenha ficado claro. Agora nós vamos tratar de vício do produto e aí nós vamos lá para o artigo 18. Olha só, os fornecedores de produtos de consumo duráveis e ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com a indicação constante do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Então, olha só, no caso de vício, não há produção de dano ao consumidor. Esse vício atinge o consumidor apenas indiretamente. Exemplo, celular com problema de aquecimento, simplesmente desliga, não liga mais e
não fere o consumidor ou terceiro em sua incolumidade física ou mental, tá? Espécies, aí nós temos vício do produto e vício de serviço, ok? Artigo 18, 19 e 20, respectivamente. Tendo visto isso, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só. Nós estamos tratando aqui, depois dessa explicação, de vício do produto. Por quê? Porque é um notebook que estava com defeito na placa-mãe. Tá? Grosso modo, é isso. E, portanto, aplicar-se-ia o artigo 18, tá? Do CDC, já que estamos tratando de vício e não fato do produto. E aí, no artigo 25, parágrafo 1º do CDC, diz o seguinte, ó, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. Parágrafo 2º, ó, sendo o dano causado por componente, ó, a placa-mãe é um componente, né, do notebook, ou peça incorporada ao produto, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação. Nesse caso aqui, nós estamos diante de um defeito em componente de um produto, logo o fabricante responde de forma solidária pelo vício ou defeito do produto, ok? Então, olha só, na letra A diz o seguinte, o fabricante é parte ilegítima, nesse caso, uma vez que o defeito relativo ao vício do produto afasta a responsabilidade do fabricante, em regra afastaria, né? Entretanto, todavia, ficou claro aqui que o defeito é em função de um componente do produto. Logo, há sim a configuração, de acordo com o artigo 25, parágrafo 1º do CDC, de responsabilidade solidária. Logo, o fabricante é parte legítima, tá? Ó, o erro está aqui, ok? Letra B. Ocorreu prescrição, uma vez que o produto havia sido adquirido há mais de 90 dias e a contagem do prazo se iniciou a partir da entrega efetiva do produto, não sendo possível reclamar a devolução do produto ou a restituição do valor. Questão interessante, né? Olha só, porque na letra B já está tratando de prescrição. E aí eu vou colocar para vocês o artigo 26 e o artigo 27 do CDC. Ó, o direito de reclamar por vícios aparentes, ó, vício, tá? Presta atenção, a lei ela trata aqui, ó, vício e fato lá no, quando fala em prescrição, ó. Então, no artigo 26 nós estamos tratando de decadência, ó. O direito de reclamar vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço ou produtos não duráveis. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço ou produtos duráveis. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Artigo 27, ó, prescreve em 5 anos a pretensão de reparação por danos causados por fato do produto ou serviço prevista na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Nós estamos tratando aqui, portanto, a lei traz que prescrição refere-se a fato do produto, ou seja, o celular explodiu. E aí nós vamos falar em 5 anos de prescrição para a pretensão da reparação de danos causados pela explosão do celular, fato do produto, ok? Nesse caso aqui, aplica-se a decadência, não a prescrição. Você já deveria matar a letra B aí. Não, olha só, eu estou tratando aqui de vício do produto. Quando há vício de produto, não há que se falar em prescrição, e sim em decadência, tá? Então, em função do artigo 26 e do enunciado da questão, ocorreria, se fosse o caso, a decadência e não a prescrição, tá? Então, a letra B está incorreta. Letra C, somente José possui relação de consumo com a fornecedora por ter sido o adquirente do produto,
conforme consta na nota fiscal e no contrato de venda, implicando ilegitimidade ativa de Margarida para invocar a pretensão da norma consumerista. Mentira, vou colocar aí para vocês, ó. Artigo 2º do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Margarida é consumidora e está abarcada pelo artigo 2º do CDC. Embora originalmente tenha sido José, ele revendeu o produto, né, em virtude de um momento de dificuldade financeira e passou para outra consumidora final, que, de posse da nota fiscal e do contrato de venda, possui legitimidade, sim, para participar dessa ação consumerista, ok? Então, ó, quando fala que somente José possui relação de consumo com a fornecedora, deixando a entender que somente José possui legitimidade ativa, deixou a assertiva C incorreta. A letra D. A decadência deve ser afastada, uma vez que o prazo correspondente se iniciou quando se evidenciou o defeito e, posteriormente, a partir do prazo decadencial de garantia pelo serviço de assistência técnica e não da data de compra do produto, ok? Por quê? Porque é o que está lá no artigo 26, tá? Inciso 2 e parágrafo 1º. A decadência ligada aí pela ré deve ser afastada. O gabarito é letra D. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 45. Prática limitada configura-se como um clube de pontos que se realiza mediante a aquisição de título. Os pontos são convertidos em bônus para uso nas redes de restaurantes, hotéis, diversos outros segmentos de consumo regularmente conveniados. Nas redes sociais, a empresa destaca que os convênios são precedidos de rigoroso controle e aferição de padrão de atendimento e de qualidade nos serviços prestados. Tomás havia aderido à prática limitada e, nas férias, viajou com sua família para uma pousada de rede conveniada. Ao chegar ao local, ele verificou que as acomodações cheiravam a mofo e a limpeza era precária. Sem poder sair do local em razão do horário avançado, viu-se obrigado a pernoitar naquele ambiente insalubre e sair somente no dia seguinte. Aborrecido com a desagradável situação vivenciada e com prejuízo financeiro por ter que arcar com outro serviço de hotelaria na cidade, Tomás procurou você como advogado para ingressar com medida judicial cabível. Diante disso, assinale a única opção correta. Artigo 14, né, pessoal? Olha só. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento. Então, olha só, pessoal, aqui a Praxis é uma intermediadora do serviço, né? Já que ela, através de convênio, indica hotéis, restaurantes e diversos outros segmentos aí para os seus clientes, né? Ressaltando que esse convênio é precedido de rigoroso controle e aferição do padrão de atendimento. Então, a sociedade empresária ressalta isso na sua publicidade, ok? E Tomás acreditou, né? Acreditou e foi lá usufruir de determinado hotel. E aí ficou surpreso, já que havia mofo e as condições não eram as melhores, ok? E aí o examinador quer saber se a Praxis responde junto com o hotel ou não, não é isso? E aí nós já lemos o artigo 14 e vamos ler o artigo 25, parágrafo 1º. Ó. Sob essa ótica, e tendo em vista o disposto no parágrafo
único do artigo 7º e parágrafo 1º do artigo 25 urge a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, cabendo direito de regresso na medida da participação na causação do evento lesivo, àquele que reparar os danos suportados pelo consumidor. Havendo mais de um responsável pela causação dos danos, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas sessões anteriores, ok? De posse desse conhecimento, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, letra A. A sociedade empresária, Prátice Limitada, funciona como mera intermediadora entre os hotéis e os adquirentes do título do clube de pontos, não respondendo pelo evento danoso. Responde sim, já que deixou claro na sua publicidade que haveria um rigoroso controle e aferição de padrão de atendimento e qualidade dos serviços prestados, ok? Levando, portanto, os adquirentes do título do clube ao engano, tá? Nesse caso, há sim responsabilidade da intermediadora junto com o hotel, tá bom? Portanto, aqui, ó, quando fala que não respondendo pelo evento danoso, deixou a assertiva a incorreta. A legitimidade passiva da prática limitada para responder pela inadequada prestação de serviço do hotel conveniado, que gerou dano ao consumidor, por integrar a cadeia de consumo referente ao serviço que introduziu no mercado. Portanto, aqui é o gabarito da questão, ok? A intermediadora integrava a cadeia de consumo, já que o sócio, né, do clube de pontos só chegou ao hotel em função da indicação da prática limitada, ok? Letra C. Trata-se de culpa exclusiva de terceiro, não respondendo à intermediária prática. Não se trata de culpa exclusiva, tá? Isso aqui teria que ficar comprovado e responde sim à intermediária, tá? Responde sim, o não deixou a assertiva incorreta, ok? Letra D, cuida-se de hipótese de responsabilidade subjetiva. Não, a responsabilidade é objetiva e solidária, tá? Então, cuidado, é o que diz lá o artigo 25, parágrafo 1º do CDC, ok? Com isso, nós terminamos aí a correção de duas questões de direito do consumidor que foram cobradas no 35º exame. Um forte abraço, até a próxima.